Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao evento online da ST, esse evento aqui que tem o assunto de controle de motores e Edge Processing, tá? A gente vai ter aqui 2 dias de eventos com bastante conteúdos com os especialistas da ST, tá? Então vocês vão ter aqui apresentações exclusivas feitas especialmente para vocês aqui, né, pela equipe da ST, tá? Profissionais aí que estão no dia a dia dando suporte aqui no Brasil para projetos, tá? Então isso é muito bacana. É uma oportunidade muito legal que a gente está tendo aqui de receber esse conteúdo em primeira mão e conteúdo bem atualizado, tá? Então, o pessoal aí, né, o Freitas e também o Rogério, né, o José Freitas e o Rogério Bueno, vão estar aqui com a gente, hoje especificamente o José Freitas, tá? Então, sejam muito bem-vindos aí e aproveitem bastante. E nós fizemos aqui diversos eventos, tá? Sempre recebendo aí especialistas, tá? Então, agradecer aqui mais uma vez a ST por estar aqui com a gente, né, em mais um evento online. Nós temos aqui diversos webinars também com a ST, inclusive vocês vão, depois a gente vai fazer uma listinha ali no final para vocês consumirem esse conteúdo, que são conteúdos bem relevantes aí, então muito bacana, e é uma satisfação enorme ter a ST aqui e vocês aqui também no chat com a gente. É isso aí, né, Thiago? É isso aí, Fábio. É uma satisfação, né? Receber aqui, uma honra também, receber os especialistas que estão aqui no Brasil suportando os clientes aqui de perto, né? Bom demais. Hoje, nesse primeiro dia de evento, a gente vai entrar, né, no universo de sensores inteligentes, explorando os Edge Processing com os sensores ISPU, que o Zé Freitas vem aqui, né, mostrar para a gente. Nós vamos descobrir como otimizar o consumo de energia e processamento, né, de dados diretamente no sensor para livrar, né, a aplicação IoT para ela ficar gerenciando as outras partes do sistema, né, Fábio? Nossa, muito legal. Estou muito entusiasmado aí para ver a apresentação do José Freitas, porque são tecnologias que podem ajudar bastante aqui, resolver problemas, né, de projetos aqui de uma forma bem interessante. E, né, seguindo aí o nosso evento, né, amanhã nós vamos receber aí o Rogério Bueno, né? Então, vai ser um dia aí para falar de potência, tá? Então, o Rogério vai trazer aqui, né, os novos e avançados drivers de motores da família STS-PIN, tá? Então, são drivers bem interessantes para vocês aplicarem em projetos de potência. E ele vai ter uma apresentação aí, né, bem bacana, ele que é especialista na área, que vai ajudar a gente a entender e como que a gente pode simplificar projetos de drivers de motores, integrando soluções inovadoras e robustas, tá? Amanhã também promete. Então, aproveitem hoje aí a parte de sensores, depois amanhã a gente vai para a parte de potência. Exatamente. Então, hoje na apresentação que o José Freitas vai fazer aqui no Embarcados, ele vai trazer um pouco então do Edge Processing, né? Falando sobre sensores inteligentes. O Edge Processing, que é uma tendência de mercado de IoT, né? Na otimização do consumo de energia com os sensores inteligentes ISPU. O que você vai aprender na sessão de hoje, então? Introdução aos sensores ISPU, estudo de casos e benefícios de aplicação com o ISPU, ferramentas de software e hardware disponíveis para o desenvolvimento de sua solução, estratégias para embarcar o firmware dentro do ISPU. E eu convido todo mundo, né, quem escova bit, quem projeta hardware, quem projeta, né, trabalha no produto mesmo, DFM, para deixar uma mensagem aqui no chat para a gente, porque a gente vai, né, interagir com vocês no chat e depois, no final da sessão, a gente vai trazer também as perguntas aí para o José Freitas responder. É isso, Fábio? Maravilha. Então, pessoal, aproveitem bastante a oportunidade única de estar aqui, né, fazendo esse network com o pessoal no chat e também tirando dúvidas diretamente com o especialista. É a hora da gente chamar, então, José Freitas para a sala. Zé, vem para a sala e é contigo. Pode começar a apresentação. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é José Ricardo de Freitas. Como o Thiago antecipou aqui, a gente hoje vai mostrar para vocês aí uma tendência de produto na linha de sensores para IoT, IoT de maneira geral, né? Então, nós vamos começar a nossa sessão mostrando quais são os produtos, né, na linha de sensores que a ST disponibiliza para os nossos clientes. Hoje, nós segmentamos os produtos na linha de sensores em vamos chamar três categorias, né? Uma categoria que a gente chama de consumer, né, que a gente vê aqui em azul claro, né? Nessa categoria de produtos, a gente foca aquelas aplicações que são mais voltadas ao mercado de consumo mesmo, como a parte de relógios inteligentes, a parte de gadgets, de telefones, né, a parte de dispositivos de wearing, né, de wearables, né, como são conhecidos, né,
Essa é uma das categorias de produtos que a gente tem. Na sequência, a gente tem uma categoria de produtos que a gente classifica como produtos industriais, né? Qual que é a diferença quando a gente compara com a linha de consumer, né? Os produtos que a ST classifica como industriais são aqueles produtos que têm temperatura de operação estendida, né? Então, trabalham aí de menos 40 mais 105, e também são produtos para os quais a ST garante, tem o commitment de longevidade de 10 anos, né? Então, são produtos ali que, se você começar a usar agora nesse ano 2024, até pelo menos 2034, esses produtos vão estar disponíveis para os clientes, para compra, né? E a terceira categoria de produtos são os produtos que nós classificamos como automotivo, né? Basicamente, esses produtos eles fazem parte do programa de longevidade de 10 ou 15 anos, dependendo do part number em si. E esses produtos também possuem a qualificação AEC-Q100, que é a norma automotiva, né, para esses produtos. Então, é a qualificação automotiva que é exigida para semicondutores que vão ser utilizados em automóveis e caminhões e assim por diante, né? Então, essas são as três categorias de produto que a gente oferece aos clientes. Dentro das linhas de produtos, das tecnologias em si, de sensores, nós temos o que é mais comum, que são os acelerômetros, né? Os acelerômetros, basicamente, são utilizados para medir, como o próprio nome já diz, a aceleração linear. Então, com isso, a gente consegue... Todos eles são 3 eixos, então a gente consegue medir, por exemplo, um objeto em queda livre, a gente consegue medir a inclinação de um objeto, a gente consegue medir vibração, né? Então, são os sensores mais comuns ali que são aplicados na indústria, né, em grande parte das empresas. Daí nós temos a linha que nós chamamos de EMUs, IMUs, né, IMUs, que são os módulos inteligentes. Nesses módulos a gente combina normalmente 2 tipos de sensores, né? O mais comum é combinar o acelerômetro com o giroscópio, né? E alguns itens a gente combina o acelerômetro com o magnetômetro, né? Então, são itens que você combina o modo de medir 2 grandezas distintas, a aceleração linear, né, com o acelerômetro, e a aceleração angular com o giroscópio, né? Casos de aplicação, por exemplo, se você pegar um drone ou, enfim, um aeromodelo, alguma coisa assim, onde você precisa medir o giro, né, e também aceleração linear, o giroscópio, né, o IMU, é a tecnologia adequada para esse tipo de produto. É usado em câmeras, por exemplo, para ajustar o foco, né, que aí você tem a questão do movimento, né, a estabilidade da mão de quem está tirando a foto, né. A gente tem, dentro dessa linha especificamente, é onde se encontram o ISPU, são os produtos de ISPU que a gente vai detalhar hoje, né, que nós vamos falar ali mais na frente. Uma outra linha de produtos que a ST oferece aos clientes é o magnetômetro, né? Então, nós temos uma linha aí de 4 produtos ali, o LIS 2MDL, que é o item, vamos dizer assim, é o carro-chefe da ST na parte de consumer, e a versão dele industrial, que é o IIS 2MDC. Basicamente, hoje, para ilustrar, os magnetômetros são usados, por exemplo, em bússola, né? No celular, normalmente a gente tem a bússola ali que indica o norte, é um GPS, né? É o tipo de aplicação que usa o magnetômetro. O magnetômetro combinado com o giroscópio pode te dar uma ideia de rotação de ângulo, né, para medir ângulo com uma precisão absoluta, porque o magnetômetro vai te dar o norte, né. É usado, por exemplo, em algumas aplicações para detectar se o motor está rodando ou não. São alguns exemplos de casos de uso magnetômetro. Nós temos também a parte de sensores de pressão, lembrando que a ST, a tecnologia que a gente oferece aos clientes é para medição de pressão absoluta, ou seja, pressão em relação ao nível do mar. A aplicação mais comum, que a gente pode falar para sensor de pressão, é altímetro, né? Para tentar determinar, por exemplo, se você está dentro de um prédio, para saber se você está no térreo ou se você está no 3º andar. É um caso de uso, né? Aí nós temos os sensores de temperatura, que, enfim, é o mais conhecido, é o mais comum, provavelmente, de uso, né? Dentro dessa linha, nós temos sensores que é analógico e digital. Temos também a parte do sensor IR, o sensor de presença, né? Um sensor de infrared utilizado para detectar presença e movimento, né? Então,
é um sensor complementar ao PIR que a gente conhece, que é aquele sensor de movimento lá quando você está no banheiro, acende a luz, né? A diferença desse sensor é que esse sensor ele serve para detectar, o nosso sensor de R, né? Ele serve para detectar o movimento, né? Assim como faz o PIR, mas também a presença, né? Se você lembrar, se você ficar lá paradinho lá no banheiro, lá a luz apaga sozinha, né? Com esse sensor DST, ele detecta também a presença. Então, enquanto ele está medindo a temperatura emitida pelo corpo, ele vai estar indicando presença. Não menos importante, a gente tem os microfones. A gente, da mesma forma, tem a linha de consumer industrial. O microfone a gente tem versão digital e analógica, né, para diversas aplicações. Uma delas, o mais comum são aí os assistentes de voz, o Alexa, né, um próprio telefone celular, né, para captura de voz, mas também ele é utilizado, por exemplo, para detectar, para fazer manutenção preditiva de motores, capturando frequências de ruído numa frequência não audível, né, numa frequência ultrassom. É um outro tipo de aplicação. E, por fim, a gente tem ali os sensores de proximidade, né, que são sensores, é a família VL53, que são sensores, basicamente, ele emite um laser, né, com uma modulação específica e ele captura o reflexo do laser e calcula a distância. Então, esse daí é o universo de sensores que a ST traz para os nossos clientes. Hoje, especificamente, nós vamos aprofundar um pouquinho mais a questão dos produtos que possuem a característica de ISPU, que a gente vai detalhar ali na frente o que é o ISPU. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, falando um pouquinho de inteligência artificial, hoje em dia é cada vez mais comum nas aplicações você ter sensores, né? Ter sensores significa que você precisa de mais poder de processamento. Então, o que acontece? Opa, algum problema aqui em relação a... Aqui. Então, você tem mais sensores, você tem mais dados para serem adquiridos, mais dados para serem processados, né? Se você possui na sua topologia, que era comum até há pouco tempo atrás, o processamento centralizado na nuvem, o que isso vai significar? Você tem que capturar uma larga quantidade de dados, né? Dados raw, dados crus, né? De informação, e mandar isso para a nuvem, né? Para a nuvem processar, né? Ou seja, por um AI ou um algoritmo processar e extrair informação. Isso acaba sendo um complicador porque você vai precisar de uma infraestrutura que comporte uma alta capacidade de dados, né? Então, quando a gente pensa no mundo IoT, onde a gente tem milhões, bilhões de pontos, acaba sendo um gargalo. Você precisar transmitir essa quantidade grande de dados, né? Usando a infraestrutura, né? E além disso, associado a isso, né? Esse uso da infraestrutura, a gente tem aí um consumo grande de energia, porque o tempo inteiro você está lendo o sensor, processando e mandando. Indo um pouquinho mais à frente, à medida que os sensores estão se popularizando, a gente passou a ter sensores inteligentes, né, smart sensors, onde a gente consegue processar, né, isso já é uma realidade hoje, a gente processa parte daquela informação coletada pelo sensor na ponta, ali no nó, né, na tua aplicação, né? Isso daí reduz de maneira significativa o trânsito de dados na rede. Ali, imagina que você está transmitindo ali pelo celular, enfim, pelo Wi-Fi lá para o AWS, isso diminui substancialmente o tráfego de dados, né? E com isso você pode ter uma infraestrutura mais limitada, né? Isso vai se traduzir no quê? Por exemplo, você vai pagar um plano de dados menor, né? Então a sua solução vai ser mais otimizada. Isso vai permitir que você faça, então, o que é conhecido, que é tema da nossa apresentação hoje, que é o In-the-Edge Processing ou o On-the-Edge Processing. Indo para o próximo slide. Hoje, as formas, partindo daquela topologia tradicional onde a gente tinha um microsensor, esse tipo de aplicação evoluiu trazendo inteligência para o sensor de duas maneiras, né? A gente tem uma família de sensores que possui o que a gente chama de MLC, que é o Machine Learning Core, imagina que você tem o sensor e dentro do sensor você tem a possibilidade de construir uma árvore de decisão, que nada mais é do que ifs e elses que você programa dentro do sensor de acordo com a tua aplicação. E essa árvore de decisão, você vai montar ela de maneira que ela classifique um evento, né, um evento que você está procurando na sua aplicação, né, e uma vez que esse evento é classificado dentro do Machine Learning Core, você pode gerar, por exemplo, uma interrupção para o microcontrolador. Dessa forma, você já está otimizando o consumo da tua aplicação, porque você está desonerando, né, o microcontrolador não precisa estar o tempo inteiro
lendo dados e processando, porque o próprio sensor em si já consegue fazer uma classificação de dados sem a necessidade do micro. Isso foi uma realidade, ainda é uma realidade, a gente tem muitos produtos usando essa tecnologia, e agora a gente está indo para o próximo passo, né, que são os ISPUs, que nada mais, nada menos significa Intelligent Sensor Processing Units, que basicamente a gente vai descrever ali na frente. A ST embarcou dentro do sensor um DSP, né, um DSP especializado, no qual você consegue fazer parte do algoritmo, parte do seu software rodando dentro do sensor. Você não precisa mais ter tudo rodando dentro do microcontrolador, você pode ter parte, por exemplo, a FFT, em vez de você fazer a FFT dentro do microcontrolador, você pode fazer a FFT dentro do sensor, manter o teu micro lá desligado ou em stand-by. Essa daí digamos, a próxima onda, né, nessa parte de sensores inteligentes e edge processing, que é o tema da nossa palestra de hoje. Então, a gente comentando um pouco de como que era, né, até então, né? Hoje, normalmente, uma aplicação de sensor, aplicação típica de sensor, você tem um microcontrolador e você tem o sensor. Toda a tratativa dos dados gerados pelo sensor estão rodando dentro do microcontrolador. Então, isso é o que a gente vê até então, vamos dizer, a forma clássica, né, de você ter um smart sensor, né? Então, é o que a gente chama de on-the-edge processing, né? Então, você tem ali a combinação do micro, o micro vai estar lendo os dados pela SPI ou pela I2C, processando aqueles dados e extraindo uma informação. O que a gente está migrando agora é para ser o processamento in the edge, né? Então, é o processamento o processamento vai ocorrer dentro do sensor. De que maneira, né? Contendo, como eu mencionei anteriormente, uma CPU lá dentro, um DSP com um conjunto dedicado de instruções que vai permitir que você rode seu software lá dentro. Além disso, o nosso produto ele tem um acelerador de hardware para fazer rede neural, né? Como a gente vê ali, precisão full precision, né? 1 bit de neural network. Então, esse é o tema principal da nossa apresentação de hoje. Quais são os objetivos de você, quais são as dificuldades, né, os desafios de você ter o edge processing, né? Você precisa ter um dispositivo que otimize o consumo de energia, né? Você vai ter uma lógica limitada e uma memória limitada para endereçar a necessidade da tua aplicação. Tem que ter a tecnologia para construir isso, tem que ter o ecossistema, né, que permita com que os clientes possam avaliar e desenvolver, e ter as ferramentas, né, as ferramentas que permitam que você escreva o teu código lá dentro, depure, enfim, torne a sua aplicação ótima utilizando esse tipo de tecnologia. Indo um pouquinho ali na frente, comparando, vamos dizer, hoje as 3 possibilidades que a gente tem para Smart Sensors, né, como eu havia mencionado anteriormente, a topologia clássica, né, micro mais sensor, isso te traz uma flexibilidade total em termos de software, né, em termos de consumo de energia, onera um pouco, porque você vai ter que estar o tempo inteiro ali fazendo a leitura pela I2C e pela SPI, e você tem também uma parte que não é legal, é que você está o tempo inteiro fazendo transferência de dados entre o sensor e o micro. Aí veio o passo intermediário, que é o Machine Learning, como eu mencionei anteriormente. Você não tem uma flexibilidade tão grande, porque o Machine Learning não te permite fazer contas, mas sim, como eu mencionei, você implementa uma árvore de decisões baseado na tua aplicação. Isso traz ao máximo a questão de consumo, né, do sensor, né? E em termos de processamento local, ele é limitado porque a gente tem só essa questão dos IFs ali. Indo, enfim, para o ISPU, a gente tem uma flexibilidade grande por permitir que a gente escreva o software lá dentro. A questão de low power ainda está dentro de um range aceitável, né, de um range otimizado, e você maximiza ao máximo o trânsito de dados, né, entre o sensor e o microcontrolador. Então, a gente enxerga, a ST enxerga, o mercado enxerga o processamento on the edge como sendo a tendência para as aplicações para o futuro. Aqui, basicamente, né, evolução de aplicações baseadas em AI, então a gente está saindo ali do tradicional micro mais sensor para aquele processamento localizado no sensor. Isso é feito de uma maneira, falando dos itens da ST, com um pack de encapsulamento extremamente pequeno, né? A gente está falando aqui de 3 milímetros por 2,5, com 0,83 de altura, então pensa no acelerômetro ali, que é um quadradinho minúsculo.
uma área pequena de gates ali para implementar toda a parte de lógica, né? É um dispositivo baseado em memória RAM, não tem flash, otimizado em termos de consumo de energia e de performance, né? E permite ali, ele tem um acelerador ali para fazer o Binary Neural Networks. O que é um SPU, né? Vamos tentar detalhar um pouquinho mais o que é um SPU. Então, a ideia é você ter um dispositivo que seja capaz de rodar machine learning, né? Com um footprint pequeno, né? Que seja capaz de ter processamento, de rodar redes neurais, né? Que tenha baixo consumo, né? E que que faça uso de ferramentas de fácil utilização, né? Que é o caso aqui, que são as ferramentas em C, né? Então, são milhões e milhões de ferramentas em C, de desenvolvedores que podem fazer o uso da linguagem C para implementar o seu programa e extrair todo o benefício que um ISPU pode oferecer. E a ideia, né, é trabalhar o ISPU como sendo um complemento do micro, né, do STM32, nas aplicações de AI que estão ficando cada vez mais comuns. O que a gente tem dentro do ISPU? Nós temos ali o que a gente mencionou no comecinho, o IMU, né, que é o elemento sensor que combina o acelerômetro com o giroscópio. É esse primeiro layer que a gente vê aqui. E a ST adicionou um outro layer aqui, que é o ISPU Core, que é a parte do processamento em si, né, que é o que a gente vai detalhar aqui na frente. Basicamente, o que a gente colocou lá dentro, né? É um DSP de 32 bits, né? Com arquitetura RISC. Ele tem floating point, 32 bits FPU. Ele tem também a parte de interrupção, a latência da interrupção é 4 ciclos de máquina, né? Aqui uma comparação, né, com o Cortex, né? Nós estamos falando de um tempo de latência de interrupção 4:15, né? Então, é extremamente rápido, né? Como eu havia mencionado anteriormente, ele é baseado em memória RAM, né? São 40K de memória RAM. Esses 40 kilobytes eles são divididos para a parte do programa, né? E para a parte de variáveis, né? Então, esses 40K são divididos, a gente vai ver ali na frente, entre a memória de programa e memória de dados. Tem a parte, como eu mencionei, do acelerador aí de Binary Neural Network. Ele trabalha em 2 frequências, 5 MHz, que vai permitir que a gente tenha um ODR, né, para aqueles que estão familiarizados ali, que é a velocidade com que o sensor coloca uma leitura, né? Então, a gente vai ter a capacidade de ODR de 3.3 kHz, rodando o DSP a 5 MB, e o DSP rodando a 10 MB, nós vamos ter 6.66 kHz de taxa de conversão, vamos chamar dessa maneira. Quais são os itens que a gente tem antes disso? Como é que é a arquitetura internamente? Quebrando um pouquinho mais em detalhes. Então, a gente tem os elementos sensores, acelerômetro, giroscópio, sensor de temperatura. Hoje, a maioria dos produtos já tem embarcado sensor de temperatura. Não necessariamente a precisão é a mais alta, né? A ideia do sensor de temperatura aqui é para fazer um ganho de offset. Nós temos um hardware que a gente adicionou lá dentro do ISPU, que é chamado de Sensor Hub. Esse Sensor Hub ele permite que você conecte até 4 sensores, né, para o ISPU, e o ISPU vai servir como se fosse um master para você ler os outros sensores, até 4. Né? Aí a gente tem o DSP, a interface de registradores para configuração, enfim, do acelerômetro, giroscópio, né, ler temperatura e assim por diante. Dos 40K, 32 KB são destinados à memória de programa e 8 KB são destinados para a memória de dados, né, para suas variáveis na sua aplicação. Qual é a vantagem que você tem de usar um ISPU? A gente vai otimizar, a gente vai ver um exemplo lá, ao máximo o consumo de energia, porque você, na sua aplicação, você precisaria ter um microcontrolador acordando a cada tempo, fazendo leituras de dados, processando e voltando a dormir. Aqui não, o microcontrolador vai estar dormindo, o ISPU vai estar processando, e quando um evento for detectado, ele acorda o micro para, por exemplo, transmitir aquela informação para a nuvem. Como a gente mencionou lá, ultra low latency, né, latência extremamente baixa, né, fácil de programar. Nós vamos ver quais são as ferramentas que a gente disponibiliza para os clientes. Data privacy, né, porque você não tem os seus dados ali que você está capturando sendo expostos no barramento micro sensor, eles são processados lá dentro do sensor. E máxima integração, né, como eu falei ali, o sensor tem 2x3, minúsculo, né, você consegue um máximo de integração, né, de otimizar, compactar a tua placa.
Quais são os produtos que a ST disponibiliza hoje com essa tecnologia? Nós temos 2 part numbers, né? Na verdade, são 3, uma variante do ISM 330IS, mas basicamente nós temos o ISM 330IS, que é a versão industrial, né? Como eu mencionei lá no início, aquela versão que a temperatura estendida e a garantia de produção de pelo menos 10 anos, né? E a gente tem a versão consumer, que é o LSM6 DSO 16IS. Eles são equivalentes, né, em termos de features, né? O que diferencia um do outro é a temperatura estendida e a garantia de longevidade. Basicamente, quando a gente fala de giroscópio, o giroscópio tem a capacidade, você pode programar o giroscópio lá de mais ou menos 125 graus por segundo até 2.000 graus por segundo. O acelerômetro ele é programável de fundo de escala 2G ou até 16G, né, com os passos intermediários. O ODR, que é a capacidade de produzir dados ali 6.6 kHz quando a gente estiver trabalhando em 10 MB, né? O que é mais que é interessante aqui uma figura de consumo, né, para te dar uma ideia, né? Ele rodando acelerômetro e giroscópio no modo de alta performance, né, que é o high performance, a gente está falando de 0,59 mA. Só o acelerômetro, né, em high performance, 0,18 mA. Como eu mencionei anteriormente, a capacidade o core do ISPU, né, que pode rodar 10 MB, com 32K de RAM, 8K de dado. Temperatura de operação, então, de menos 40 mais 85, ou, no caso industrial, de menos 40 mais 105. A temperatura de operação, o voltage range ali de 1.71 a 3.6. Detalhando um pouquinho aqui em termos da versão consumer, né, o LSM6DSO 161S, quais são as aplicações que a gente imagina para esse produto? São dispositivos conectados IoT, né, a parte de wearables, né, os anéis, aí, smartwatches, né, dispositivos de esporte, né, a parte de motion tracking e game, né, que é outra parte que é muito forte, né, a parte de os controles de videogame, sensores. Os kits que a gente fornece, né, que a gente tem disponível para avaliação desse produto, basicamente é essa placa-mãe aqui que vale para vários sensores, mais a plaquinha específica aqui que contém esse part number aqui, o LSM6, que é o STVAL MKI 229A. E a gente tem o equivalente dele, que é a versão industrial, né? Basicamente, aonde a gente posiciona esse produto, quais são as aplicações que nossos clientes estão usando esse produto, é para a parte industrial de robôs, set tracking, a manutenção preditiva, aqui como a gente vê, anomaly detection, condition monitoring, detecção de alarme para casas inteligentes, etc. O que muda aqui é a plaquinha, né, esse Baby Daughter aqui, que contém o sensor específico ali, o ISM 330 IS. Indo um pouquinho lá na frente, como é que a gente programa, né, o ISPU, né? A pergunta, né? Como é que eu vou escrever o software dentro do ISPU? Então, existem 2 maneiras hoje dentro das ferramentas que a ST oferece. Uma delas é o clássico ali, fazer o teu programa em C. Então, é esse lado esquerdo aqui, onde a gente tem uma ferramenta dedicada, que a gente vai falar ali na frente. É um plugin que a gente coloca no STM32Cube IDE, que vai compilar o software para o DSP que está lá dentro do sensor, né? Que internamente na ST é chamado de ST-RED, né? Existe um plugin que na documentação da ST você consegue fazer o download no GitHub, né, desse plugin. Você vai instalar esse plugin lá no STM32Cube IDE e você vai poder, enfim, fazer o software para o seu sensor. Essa é uma das maneiras, usando aí o IDE. Existe uma outra maneira que é através o CLI aqui, que é uma linha de comandos, né? Você consegue carregar um software lá e através de linha de comando comandar um sensor. Ou ainda uma terceira parte, a gente tem uma ferramenta gráfica, né, que é chamada de Algo Builder, né, que através de blocos, né, como se fosse um LabVIEW, assim, fazendo uma analogia, você consegue, a partir dali, gerar um código-fonte que depois você vai compilar no STM32Cube IDE. Essa, vamos dizer assim, é a maneira tradicional de você desenvolver para o sensor. E a outra maneira, que é uma facilidade que a ST traz, é o Nano Edge AI, que é uma ferramenta de inteligência artificial, onde você consegue gerar ali, para o caso do sensor especificamente, nós estamos falando de anomaly detection, né, a detecção de anomalias, você consegue gerar o código-fonte numa ferramenta totalmente gráfica e gratuita para os produtos da ST.
Indo um pouquinho mais ali na frente, falando daquele programador, daquela empresa que quer fazer o seu próprio código-fonte, né? Tem alguma pessoa lá interessada, uma pessoa que conhece um pouco de inteligência artificial e da ciência de dados, né? Então, como é que você vai fazer isso? Como eu mencionei ali, a gente vai ter um plugin ali chamado Eclipse Vanilla. Esse plugin a gente vai instalar no KubeIDE e o KubeIDE vai passar a ser a ferramenta para você desenvolver o software para o ISPU, compilar e para fazer o debug lá com o ISPU. Então, esse é o conjuntinho. E o outro CLI, basicamente, é linha de comando. Você quer escrever scripts em Python e você quer mandar ali para uma interface serial, você consegue também fazer isso. E, por fim, como eu mencionei ali, é o Algo Builder, né, que é uma ferramenta gráfica que gera o código em C. E esse código em C você compila no KubeIDE e ele tem uma interface que a gente chama de Unicleo, né, que você consegue plotar graficamente informações que você extraiu do seu sensor. Para aquelas aplicações onde você deseja fazer a tua aplicação em C, né, o que você precisa fazer, né? Você precisa, enfim, definir qual é o part number que você quer, se você quer usar o industrial ou o consumer, selecionar a placa que a gente chama de DIL24, né, que é a Baby Daughter, com aquele com o sensor que você quer, mais a placa núcleo, que a gente tem duas opções, uma combinação de um STM32F401 mais uma X-núcleo de sensor, né, onde a gente vai plugar esse DIP24 no topo aqui da placa núcleo, ou a outra forma é usando o SST-Val MKI 109V3, que é essa placa-mãe aqui, que é única, né, é só uma placa, onde você tem também aqui o soquete DIP24, para plugar, então, o sensor. E aí a ferramenta de desenvolvimento vai ser o quê? O pacote de software chamado Xcube SPU, mais o STM32 KubeIDE e ou o Algo Builder, se você quer gerar alguma coisa de maneira automática. Aí vamos imaginar que você quer fazer uso de uma ferramenta totalmente gráfica, né, de AI. Então a gente tem, como eu mencionei anteriormente, uma ferramenta que chama NanoEdge AI, né? Essa ferramenta é uma ferramenta gráfica de inteligência artificial. Ela tem vários módulos ali, dependendo da tua aplicação. Especificamente falando de ISPU, de sensores, onde você escreve software, o que está disponível dentro dessa ferramenta é o Anomaly Detection, né? A gente vai falar um pouquinho ali na frente. Você seleciona essa função, né? Existe todo um flow de trabalho, é um flow totalmente gráfico, né? Que vai te gerar como resultado um arquivo que nada mais é do que, vamos falar, o hexa, né, o binário, que você vai carregar no sensor durante o startup da tua placa. Quando você der alimentar a tua placa, o microcontrolador principal tem que carregar esse arquivo, né, vamos chamar binário, para dentro do sensor, para ele, então, poder rodar o software. Para aquele que deseja, então, fazer o uso do NanoEdge AI, basicamente a gente fala da mesma coisa. A gente tem, nesse caso aqui, hoje, né, o sensor que está disponível dentro do NanoEdge AI é só a versão industrial, é o ISN 330IS, N no final, e aqui são as plaquinhas dele, lá o MKI 229 e 233, são essas duas placas, né? Aí essa placa você pode colocar ela em cima da placa núcleo aqui, ou em cima desse outro kit, que é o STVal STWin, né? E tendo esse set de hardware, você vai poder conectar essas placas aqui dentro do NanoEdge AI, e aí, então, com o NanoEdge AI, fazer toda a parte de aprendizado do que é uma anomalia, do que é um funcionamento normal, e no final gerar o código-fonte. Eu vou falar um pouquinho mais ali na frente de como é que é o flow, né? De que maneira que isso daí é feito. Aqui para dizer um pouquinho, hoje, quando a gente pensa de inteligência artificial, né, nas empresas, a gente tem aquelas empresas que não têm nenhum know-how na parte de inteligência artificial e que precisa usar ferramentas de terceiro. Nesse caso, a ST oferece, como já mencionei anteriormente, o NanoEdge AI, que é uma ferramenta totalmente gratuita, que permite que você faça, no caso dos sensores, todos os algoritmos de detecção de anomalia. Eu vou falar ali na frente um exemplo clássico, né, de detecção de anomalia. Se você possui na tua empresa, por exemplo, você precisa fazer na tua aplicação a classificação de dados, né, a gente tem um parceiro que é chamado de Newton, né, .ai.
esse parceiro, enfim, ele tem um modelo de negócio deles ali, onde ele te ajuda, tem as ferramentas para você poder fazer toda a parte de classificação de dados. Se você tem a habilidade de fazer isso in-house, né, existem ferramentas gratuitas, como esse Scikit-learn aqui, que basicamente são scripts em Python, né, que você consegue fazer toda uma coleção de dados e tratamento de dados, mas para isso você precisa ter um pouco de conhecimento, né, dessa parte de AI e de manipulação de dados, né? E por fim, se você precisa na sua aplicação fazer um deep learning, né, a gente, de novo, tem como parceiro a Newton.ai e ferramentas gratuitas, né, para aquelas empresas que têm o know-how, que pretendem desenvolver o know-how na parte de AI. Essas ferramentas são basicamente o Keras, né, o Keras ali, TensorFlow, esse ONNX, né, mas normalmente essas ferramentas são baseadas em scripts em Python, né, onde você consegue fazer toda a tratativa de dados ali, definir o melhor algoritmo para você embarcar no seu sensor. Vamos dar agora exemplos. A gente falou, né, que o ISPU, a ideia é otimizar o consumo de energia numa aplicação, né? Vamos trazer aqui um exemplo, antes disso, de trazer esse exemplo, falar um pouquinho do software, né, o pacote de software que a gente fornece para que você possa desenvolver a tua aplicação em AI. Esse pacote chama Xcube -ISPU, então você baixando esse pacotinho de software lá do site da ST, o que você vai encontrar dentro dele? Algumas bibliotecas, né, que a gente vai falar ali na frente, são bibliotecas basicamente de calibração para magnetômetro, giroscópio, acelerômetro, e para algumas funções, né, como detecção, o Sensor Fusion, né, que é a combinação de vários sensores, detecção de atividade, né, saber se você está virando pulso, man-down, né, se uma pessoa caiu, são bibliotecas que estão disponíveis lá dentro, que fazem uso do ISPU para explorar essas atividades. Aí a gente tem os exemplos, né, os exemplos em C totalmente abertos, ali open source, que você pode, enfim, aprender com eles e ter eles como referência, e templates, para você quer começar a sua aplicação do zero, né, a gente tem os templates ali para você não sair completamente do zero. Lá dentro desse pacote de software, lá como a gente mencionou, a gente tem a parte de man-down, né, detectar se o cara caiu, atividade de reconhecimento de atividade para pulso, né, então diversas atividades você pode fazer para pulso. Aqui também o tilt de pulso, né, tipo da tap, 2-tap, virar o pulso. Esse daqui que é mais comum, que pode ser explorado por aplicações industriais, que é a parte de Sensor Fusion, né, basicamente, falar duas palavras sobre isso. O Sensor Fusion 6X significa o quê? Você pegar um ISPU, que tem lá os 3 eixos de acelerômetro e os 3 eixos de giroscópio, vão formar 6 eixos dentro do Sensor Fusion. Com isso, a gente extrai uma série de informações. E o 9X ali, o 9X, a gente coloca o ISPU e o ISM330, por exemplo, mais um magnetômetro, e a gente tem aí 9 graus de liberdade de medição. Vão ter os 3 de acelerômetro, os 3 de giroscópio e os 3 de magnetômetro. E com isso você consegue, por exemplo, medir ângulo que você está virando alguma coisa, direção, né, esse tipo de aplicação. Tem a parte de filtro implementada também para ilustrar aí para ser um V0 para sua aplicação, e a parte de calibração. Falando um pouquinho de agora sim, ainda não, aqui mais ou menos como é que ele está, os exemplos que a gente tem lá dentro, tem a parte então de calibração, os exemplos de calibração, tem a parte de fusão de sensores, como eu mencionei, e algumas aplicações que são comuns ali. Agora sim, falando um pouquinho, né, eu trouxe aqui, são vários exemplos, mas eu vou explorar um deles aqui, mostrando qual é o consumo de corrente de um ISPU para algumas aplicações. Então, a gente tem aqui, quando a gente fala esse consumo de corrente, nós estamos falando do consumo de corrente apenas da parte do sensor, a gente não está falando da parte do DSP, que a gente vai mostrar ali na frente. Basicamente, eu vou explorar ali mais a parte do Sensor Fusion 9 eixos, né, o 9X aqui, como a gente vê aqui, o ISPU rodando a biblioteca, né, de 9 eixos ali. A parte de consumo de corrente dos sensores, a gente está falando de 370 microamperes. Como é que a gente faz esse teste, né? De que maneira, o que está envolvido nesse teste? A gente colocou lá um magnetômetro, né, um LIS2 MDL, junto com o ISM330, né, para formar os 9 eixos. O software que vai rodar dentro do ISPU,
ele vai programar um acelerômetro para rodar num ODR de 104 Hz, com um fundo de escala de 8G. O giroscópio vai rodar também num ODR de 104 Hz, tendo um fundo de escala de 2.000 graus por segundo. O magnetômetro vai estar rodando a 100 Hz, né? E a gente vai ter aqui o consumo medido nas nossas placas, já tendo, sendo calibrado o giroscópio, acelerômetro e magnetômetro. Estamos falando de 370 microamperes do elemento sensor, né? De que forma? Como eu mencionei ali, o software está rodando dentro do ISPU, o micro ali não tem processamento nenhum, pode estar dormindo. Qual o hardware que a gente usou para fazer isso? A gente usou essa placa IKS 01A3, colocou lá usando o magnetômetro que está lá, mais a Baby Daughter lá com o ISM 330, e colocou o resultado final no níquel, que é o softwarezinho DST, que é o que explora graficamente os nove eixos. Aí o que a gente tem aqui na sequência é comparar isso do ponto de vista da aplicação. Se a gente pensar numa aplicação que faça a mesma coisa, né, os 9 eixos, usando o microcontrolador, a gente tem aqui, esse teste foi feito com o STM32F0, então esse microcontrolador rodando a 4 MHz, ele vai ter um consumo para rodar a biblioteca dos 9 eixos de 1.300 microamperes, né, mais os 330 do elemento sensor, como eu mencionei. Se a gente aumentar a velocidade do Cortex, do STM32F0, evidentemente ele vai fazer o cálculo mais rápido, a conta cai, estamos falando de 1 mA, 1.000 microamperes, né? Então a gente tem uma referência. Agora, esse mesmo algoritmo rodando lá dentro do DSP, lá dentro do ISPU, a gente continua tendo os 370 microamperes, que é a parte do sensor em si, isso não muda. Porém, na parte do software em si rodando, para rodar a biblioteca dos 9 eixos, nós estamos falando de 200 microamperes, tanto para 5 MB como para 10 MB. Isso te traz ali um ganho de 5 vezes quando a gente compara isso com um M0, como foi o caso que a gente exemplificou aqui. Então, o que isso significa na tua aplicação? Um ganho de energia a nível de sistema. Você pode ter o microcontrolador lá dormindo e o sensor fazendo a mesma coisa que o micro faria, com uma performance de consumo 5 vezes melhor. Aqui um exemplo em si falando mais do NanoEdge AI para o Anomaly Detection, né? Basicamente, o que a gente faz? Vamos ver aqui. Nesse exemplo que faz parte do Xcube SPU, a gente usa, no exemplo, a gente explora o uso do NanoEdge AI para fazer a qualificação dos dados, né? Então, o fluxo está aqui na frente, vamos mostrar aqui, que eu acho que fica melhor de mostrar. Qual que é o fluxo que a gente tem para isso? A gente tem o hardwarezinho lá com a placa, como a gente falou, a gente cria um projeto dentro do NanoEdge AI. Lá dentro desse projeto, a primeira coisa que a gente faz, seleciona o Anomaly Detection, que é o que roda dentro do sensor, e a gente faz a captura, né? Você faz a captura vamos imaginar uma aplicação de controle de motor. Então, você vai colocar o sensor lá no controle de motor, e você faz a coleta de dados do motor trabalhando numa condição normal de uso, né? Essa é a primeira etapa. Aí a ferramenta NanoEdge AI vai processar aqueles dados e salvar. Numa etapa seguinte, você vai colocar o motor numa condição de falha, né, que é o que a gente vai chamar de Anomaly Detection. Da mesma forma, o NanoEdge AI vai fazer a coleção daqueles dados, né, o que é dado de falha, né. Na próxima fase aqui, que é o passo 4, a ferramenta vai fazer a comparação dos dois dados, o que é normal e o que não é normal, e vai identificar qual é o melhor algoritmo para definir um comportamento normal e um comportamento que não é normal. Uma vez feito isso, tem uma série lá, tem centenas de algoritmos embarcados dentro dessa ferramenta, ele vai rodar ali simulando, né, o que melhor representa aquela condição normal e anormal, vai gerar um modelo. Esse modelo, então, ele vai ser emulado dentro do próprio NanoEdge AI. Uma vez que ele foi emulado, você consegue ver o nível de precisão dele, vai estar lá acima de 90%, já é considerado um bom nível de precisão, né, de assertividade. E aí o resultado final ele vai gerar o binário, né, do sensor, que é um arquivo que tem a extensão UCF, que é o que você vai carregar dentro do sensor quando você iniciar o teu processador, o teu host, iniciar a placa, ele vai carregar pela I2C ou pela UART, esse arquivo que vai conter o programa que vai rodar dentro do sensor. Aqui é o exemplo, né, quando você baixa lá aquele Xcube núcleo ISPU,
Aqui desse lado esquerdo aqui a gente vê os exemplos que estão disponíveis rodando dentro do sensor, né? Então tem calibração, aqui eu deixei no foco aqui o sensor de 6 eixos aqui, né? Então aqui onde a gente vê o main nessa janela central é o software que está rodando que vai rodar dentro do sensor. Aí depois que você fez esse software aqui, a gente tem lá dentro desse próprio pacotinho de software um exemplo que a gente vê aqui em cima, né? Azulzinho aqui, que é um exemplo feito para o STM32F401, que vai ler o arquivo de saída, né, o arquivo que foi gerado, compilado para o sensor, e vai carregar ele dentro do sensor no momento que você fizer o reset, o power on da aplicação. O que mais aqui? Então, em resumo, a gente tem duas maneiras de você trabalhar com o sensor, o Nano Edge AI, que é totalmente gráfico, né? E a parte do Eclipse ali, ou do STM32 Cube IDE, para você poder embarcar, fazer o teu código em C e carregar dentro do sensor. O que mais aqui? É uma decisão sua do cliente no final do dia, se você deseja ir pelo caminho gráfico mais simples usando o Nano Edge AI, ou se você tem uma habilidade ou quer desenvolver os seus próprios algoritmos, você pode usar aí a linha de comando ou o compilador e usar as ferramentas de visualização que a ST dispõe. Thiago, basicamente eu acho que era isso que eu queria passar para o pessoal. Passo a bola para você. Obrigado, Freitas. Parabéns pela apresentação. Excelente. Obrigado por ter feito essa apresentação exclusiva aqui nesse primeiro dia de evento online também. Gostaria de chamar também o Fábio para vir para a sala. Só um instantinho. Aí. Tô aqui. Gostou, Fábio? Você adorei. Eu já tô aqui preparando aqui umas ideias para a gente aplicar, porque tem bastante possibilidades aí, hein? E você viu o tanto de sensores que a ST tem? Nossa, é um portfólio enorme, né? Na hora que o Freitas mostrou eu acho que o slide 3 ele mostrou assim, diversos sensores. Isso aí são novidades mesmo, né, Freitas? Vários deles com processamento interno no sensor, né? Esse é o nosso objetivo, trazer aqui o estado da arte que a ST está promovendo no mundo inteiro, trazendo aqui em loco aqui para o público do Embarcados. Essa é a ideia. Tá joia. Legal, e outra coisa também interessante que eu gostei das ferramentas, né? As ferramentas bem interessantes e gratuitas, né? E usando recursos bem interessantes aí. Exatamente, eu encorajo a todos ali que tiverem interesse em avaliar, que baixem as ferramentas, né? Que vejam o hardware que a gente tem e que entrem em contato com a gente para a gente poder ajudar vocês. Bacana. Ô, Thiago, eu vou preparar aqui as perguntas do pessoal e eu acho que o Freitas tomou uma água aí, enquanto a gente dá um recadinho aí e eu vou preparando aqui as perguntas do pessoal. Você dá um recadinho para a gente. Vamos nessa. Pessoal, nós vamos ter o segundo dia de apresentação amanhã, tá? Onde nós mergulharemos fundo na seção potência desse evento online que a gente está fazendo com a ST Microelectronics. Né? Nós vamos descobrir novos e avançados drivers de motor da família ST S-Pin. Né? Então, essa apresentação de amanhã será conduzida pelo Rogério Bueno, que já fez alguns webinars aqui no Embarcados também, né? E ele vai apresentar como simplificar seus projetos de driver de motor. Então, amanhã é o dia do pessoal de potência. Então, a gente pede para vocês chamar o pessoal aí da empresa também, né, para assistir. O pessoal que desenvolve hardware, amanhã então vai ser mais hardware, mais analógico, tá bom? Gostaria de dar outro recado para vocês aqui durante esse evento online, no primeiro dia aqui, né, que a gente acabou de ter a apresentação do Freitas. Daqui a pouco nós vamos repassar todas as perguntas, tá? Gostaria de convidar vocês a assistir os webinars que estão no Embarcados e que a ST veio aqui e fez de forma exclusiva, trazendo conhecimento, claro, da pesquisa e desenvolvimento direto, né, dos laboratórios, né, de onde eles desenvolvem as soluções lá na Europa e também aqui na América. O William e o Cícero apresentaram sobre STM32 Cube Ecosystem. Está disponível no embarcados.com.br/webinars. O Rogério Bueno falou sobre fontes chaveadas digitais inteligentes com USB PD. Só que o Rogério Bueno não falou só sobre essas fontes chaveadas, ele deu uma aula de como funciona essa tecnologia. Então, os 30 primeiros minutos, assim, são imperdíveis, né? É como se fosse uma aula de um professor, o Rogério, que foi professor, inclusive, durante muito tempo. O Freitas veio falar de BLE aqui com a gente, Bluetooth Low Power, Bluetooth Low Energy Power Control, né? Ele fez essa apresentação aqui nos últimos anos também, está disponível lá no Embarcados. Se você está desenvolvendo com BLE, a gente chama vocês a conferir esse webinar.
tem uma apresentação sobre SIC e GAN, né, que são as novas tecnologias. O Rogério Bueno veio aqui há alguns anos e fez essa apresentação. Ele explica como funciona essa tecnologia e por que o custo está caindo. Então, ele mostra qual que é a forma de você substituir, né, MOSFETs, TRIACs e outros dispositivos de potência no seu projeto utilizando GAN e SIC, né? E teve um evento online também que o Freitas participou aqui com a gente sobre simplificar projetos de internet das coisas, né? Não foi só o Freitas que veio, vieram vários engenheiros também. A gente convida vocês a assistir novamente. E, finalmente, eu encontrei aqui um webinar que fizemos com o Thiago. Ele falou sobre Sensor Tile Box, que era um hardware, né, com vários sensores, onde ele explorava essa placa de desenvolvimento e também todo o ecossistema da ST, né? Outro recado que eu quero dar para vocês, antes da gente chamar o Freitas aí para as perguntas. Nós vamos ter um workshop da ST, né, durante o evento do Embarcados. Deixa eu ver se o Fábio está por aqui. Fábio, vem para a sala. Então, Tô aqui. Opa, né? O evento do Embarcados a gente vai divulgar em breve, certo? Isso, essa semana a gente já divulga, já temos aqui os palestrantes aprovados e também pegando os últimos detalhes ali para ter a página de divulgação. Então vai ser um evento bem bacana com palestras e workshops, né, Thiago? É isso aí. Nós vamos ter o workshop da ST, que é o NanoEdge AI Studio, uma nova solução para inteligência artificial embarcada. Durante esse workshop, né? Para quem não conhece o workshop, é como se fosse um mini curso, né? São 3 horas que você fica ali com o especialista, com o seu computador, né? O computador da empresa, que seja. Você leva seu notebook e você faz a experiência ali com o especialista. Uma imersão. E provavelmente vai ser o Daniel, que é um engenheiro que trabalha lá, né, com essa tecnologia dentro da ST. Ele vai falar o seguinte, pessoal. Ele vai trazer, né, o NanoEdge AI Studio, que é essa ferramenta online da ST, que é uma ferramenta também gratuita, né, que é para trabalhar com machine learning. Então vocês vão ter um contato na prática com inteligência artificial embarcada de como gerar os modelos ali nessa ferramenta. É isso aí, Fábio. Legal. E tem alguma novidade aí para o pessoal que está participando aqui com a gente? Tem novidade, sim. Vamos fazer um... Exato. Quem fez inscrição, a gente vai mandar o cupom de desconto para vocês para participar desse workshop aí, que a gente tem apoio total da ST, tá? Trazendo os especialistas da ST para mostrar para vocês como fazer na prática, né? Beleza. Então, quem se inscreveu por e-mail vai receber por e-mail o cupom, com certeza. Assim que sair a divulgação desse workshop, a gente manda para vocês em primeira mão aí, para vocês que participaram aqui do evento da ST, terem a possibilidade de já pegar o espaço ali, porque são inscrições limitadas também nesse workshop, né? É isso aí. E agradecer também o suporte da ST, né? A gente já desenvolveu projetos aqui com a ST, inclusive usando o microcontrolador da linha C0, STM32C0, que é um microcontrolador de baixo custo e que gasta pouca energia, né? De baixíssimo consumo de energia também, né, Fábio? E nossa, legal. A gente recebeu amostras, a gente tem o produto para vender aqui no Embarcados. Essa placa do Franzininho C0, ela participou também no workshop do ano passado com o William. A gente gostaria de agradecer a ST, né, por ter levado também durante o evento do Embarcados e apoiado a gente no evento aí no Novo Hotel em São Paulo. Então, se vocês... Diz aí, Fábio. Eu queria dar um relato aqui como desenvolvedor, né? Que o suporte da ST aqui no Brasil agilizou bastante, né, esse processo. Então, a gente teve o insight de ter a placa, conseguimos as amostras ali pelo time aqui do Brasil, e rapidamente a gente já estava com o protótipo já ali da bancada testando a placa final mesmo, tá? A gente, claro, usou uma ferramenta de desenvolvimento para validar algumas coisas que precisava para seguir no design e colocamos o design em pé em pouco tempo. Foi bem bacana. É isso aí. Né, vocês conhecem clientes da ST, eles recebem amostras, recebem placas de desenvolvimento. O Freitas e a equipe tá aí para dar esse suporte local para vocês. E não é só em São Paulo, não, pessoal, é no Brasil inteiro. Né? O time é grande. O time é grande. Bora lá então para perguntas e respostas? Vamos, mas tem um último recado. Pessoal, tem um curso no Embarcados também que tem apoio da ST. A ST ajudou a gente com as placas. É o Academia STM32H7 com o professor Alessandro Cunha. Tá? Tem 5 módulos. Quem comprar o módulo
todos os módulos ganham uma placa, que é uma placa núcleo H743ZI, tá? A versão 2 dessa placa. Tem os seguintes módulos, tá? Hello World, tem periféricos básicos de comunicação, ele explora um pouco de RTOS e vai até Machine Learning e Inteligência Artificial utilizando as ferramentas da ST. Né, ele ensina também o que o Daniel vai falar lá no curso, né, que é como trabalhar ali com Machine Learning. Então, se você quiser fazer isso no formato online também, tem essa oportunidade aí com o professor Alessandro. A gente agradece a ST pelo apoio, ela ajudou a gente a trazer as placas de forma bem rápida lá dos Estados Unidos, deu tudo certo, bom demais. Excelente, nossa, a aula do Alessandro tá fantástica. É isso aí. Ó, então, amanhã tem sessão de potência. Vamos para as perguntas, então, e depois a gente dá mais recados. Beleza, então, vamos lá, Freitas. Vamos lá, agora que é a hora do... De volta. Isso, agora a galera tem bastante perguntas aqui, hein? Vamos lá. É isso aí. Tem uma pergunta aqui inicial do Ronaldo. Não sei se você vai conseguir responder agora ou orientar ele onde ele achar essa informação, mas ele está perguntando qual a distância de detecção do objeto que os sensores de proximidade podem detectar. Sim, falando especificamente do sensor de presença, que é aquele que mede infrared, né? Ele sem lente é até 4 metros. E se você colocar uma lente, pode chegar a 10, 12 metros. Lente de Fresnel, né? Que é o mesmo. E aí, como se fosse potencial, amplificar ali o sinal, né? Isso. Caramba, interessante, hein? Legal. O Wagner está perguntando aqui, os microfones para detecção em motores funcionam bem quando aplicados em motores controlados por inversores de frequência? Sim, a gente tem casos de uso, inclusive a gente tem um software de referência onde o pessoal utiliza o microfone analógico para medir frequências no range de ultrassom, né, acima dos 20 kHz, e essa frequência identifica ou sinaliza uma potencial falha no futuro próximo. Legal, mas ainda dá para integrar com a inteligência artificial, né? Mesmo não sendo um sensor inteligente, talvez. Sim. Lá com a ferramenta e aí fazer toda a parte de inteligência artificial ali com o motor, né? O pessoal usa bastante. Né? Interessante. E dá para usar acelerômetro também, né? Nossa. Com certeza. O Vilmar estava perguntando aqui, até eu coloquei para ele ali, onde encontra o catálogo desses sensores. São muitos sensores, né, Freitas? Então, como que você orienta o pessoal? A gente pode depois mandar junto no link do vídeo, tem a página, vamos dizer, a página mestre de sensores ali, onde você consegue explorar, se não me engano, é st.com/memes, né? Isso, /memes and sensors. Aí você consegue explorar o universo de sensores ali que a ST disponibiliza. Eu coloquei aqui novamente o link aqui para o pessoal. Mas assim, tem que fazer uma busca... Sim, que é muita coisa, não tem um lugar único. O ideal é ir lá no /memes, né? E aí você refina a tua pesquisa de acordo com o tipo de sensor que você está procurando. Bacana. O Terço Alberto tem uma pergunta bem interessante aqui, que ele pergunta assim, qual a principal diferença entre uma ISPU e um nó de rede de sensores sem fio? No caso do nó de rede sem fio, eu possuo todas as características de uma SPU? O que eu imagino, o sensor em si, o nosso sem fio precisa ter uma interface de RF, né? Que não está no sensor, né? Então, no nosso sem fio, você teria que ter, vamos imaginar Bluetooth, vou adotar o Bluetooth. Você teria que ter uma solução de Bluetooth, né? Que se comunicasse com o ISPU na questão de detectar uma anomalia, um evento, enfim, algo desse sentido. Seria já uma aplicação, né? É uma aplicação, porque o ISPU é o sensor, só o sensor, né? Isso. Se você quer colocar uma conectividade, aí é um outro CI, um outro módulo, um outro circuito integrado para fazer isso. Bacana. O André está perguntando se o LSM6 e o ISM330 têm o mesmo footprint ou pinout iguais. Sim, é o mesmo pinout. Legal. Então isso é, bem interessante, né? Bacana. Wagner perguntando aqui, né, que se tem algum treinamento do estilo MOCC, né, os MOCs da DST, para SPU usando CLI, IDE, etc. A gente tem alguns vídeos no YouTube, né, que ensinam a usar a interface do Eclipse, lá o STM32 com o IDE. Existe um vídeo também que mostra como construir uma aplicação de Anomaly Detection. É só entrar no YouTube ali,
no canal da ST e procurar ali que você vai achar o material com esses temas ali. Legal, eu vou deixar aqui o link também de uma página que concentra algumas informações sobre esses sensores e ferramentas e alguns vídeos também. Deixei aqui para vocês. Legal. Beleza. Vamos lá. André, por que o SM330 só roda a detecção de anomalia? A limitação é a quantidade de memória? Não, a ST definiu esse como sendo o primeiro exemplo, né? O que está disponível de exemplo dentro do Nano Edge AI, né? Mas, por exemplo, o nosso parceiro que eu mencionei, Newton AI, lá, ele tem outros algoritmos, né? É mais a questão da ST aumentar o número de exemplos disponíveis, né? Hoje, evidentemente, que a memória que tem o ISPU é limitada frente ao micro, mas hoje a razão de ter o Anomaly Detection é porque a ST elencou esse como sendo a primeira aplicação a ser explorada, mas, de novo, como lá o Newton AI, ele explora outras aplicações de inteligência artificial dentro do ISPU. Beleza. O Rubens está perguntando se o aprendizado e treinamento dos modelos é feito fora do conjunto SPU/MCU e depois eles são portados? Se a gente falar especificamente do Nano Edge AI, sim. Você modela tudo no PC, né? Você coleta dados de uma condição normal de uso, dados de uma condição de falha de uso, aí a ferramenta vai aplicar algoritmos para tentar classificar e detectar, diferenciar os dois. No final, ele vai gerar um binário, como eu mencionei, esse binário é o que vai dentro do sensor. Mas, de novo, o Newton AI lá, ele desenvolveu, mas aí é o modelo de negócio dele, né? Bibliotecas onde o próprio sensor aprende, né, durante o uso, né? Ou seja, real time, né? Tá, mas lá essa é a... Lá é totalmente offline, é PC, você roda tudo no PC, a saída é o software que roda dentro do sensor. Mas lá tem um modelo de negócio, um contrato lá, né? Algum plano hoje lá. A ferramenta está totalmente gratuita para o uso dos produtos da ST. Até um tempo atrás existia um modelo de licença, né? Mas tem questão de um mês e meio. A ferramenta é totalmente gratuita, então basta você fazer o download lá, escolher o produto da ST, o micro da ST, o sensor, e gerar lá o software que você vai carregar ou no sensor ou no micro, ou em ambos, dependendo da sua aplicação. Bacana demais. O Rafael, ele está perguntando, né? A gente teve uma imagem ali que você mostrou inicialmente com, né, todos os sensores, né? Ele perguntou se todos eles podem ser programados, né? Não, o que tem o ISPU é só o ISM330 e o LSM6 DSO16 IS. Tá, então... Atualmente só esses dois. A tendência é que a gente vá populando outros itens também com o ISPU embarcado. Beleza, então é importante ter né, ali no catálogo, identificar, né, se você está procurando esses, quais são, né? Beleza. Fabiano, ele está perguntando assim, né? Boa tarde, sou estudante universitário, existe algum desconto para kits, adquirir as placas, kits de desenvolvimento? Existe algum programa universitário? A ST tem alguns acordos com a universidade para fazer treinamento e tal. Eu sugiro que ele mande um e-mail lá para stmicroelectronics.brasil@st.com e a gente verifica internamente o que a gente poderia fazer. É isso aí, pessoal. Então, até para quem ainda não viu aqui, né, na imagem temos aqui o e-mail da ST no Brasil. Vocês podem mandar o e-mail direto em português, que o pessoal vai atender vocês. Beleza. Vamos lá. O Wagner está perguntando... Não, Wagner não. O Odair, desculpa. Depois eu vou para o Wagner. Qual a solução de software que utilizam para fazer a gestão dos sensores? Não sei se eu entendi bem a pergunta dele, mas normalmente o software do embarcado é um software feito em C, né? Não entendi bem a pergunta. Se ele está pensando já numa aplicação em nuvem, que são sensores em nuvem, daí, né? O que o pessoal normalmente faz, ou o cara tem o próprio servidor na empresa, né? Uma empresa grande, ou usa uma Amazon da vida, um IBM, para fazer a parte de gestão de nuvem. No caso aqui a gente está focando no elemento sensor, onde, né, pode embarcar um software ali para fazer a aplicação. O workshop da ST, né, Wagner, a sua pergunta aqui, acho que em relação ao evento, ele vai ser presencial no evento do Embarcados, que vai acontecer dia 25 de junho, tá? A gente já divulgou o Call for Papers, agora a gente está na fase de divulgar o evento.
Rafael, ele está perguntando qual a diferença do Nano Edge para o Algo Builder. O Nano Edge é uma ferramenta de AI, né? Então, como eu dei o exemplo ali, ele vai tentar qualificar o que é o que é falha e o que não é. O Algo Builder é uma ferramenta que, por exemplo, você de maneira gráfica você programa o sensor para fazer FFT, um exemplo, ou para gerar um determinado filtro, né? Isso tudo de uma maneira gráfica, né? Aí no final você gera o código, né, para fazer a FFT, para fazer um filtro, né? Ele tem uns modelos de dados para você mandar para o PC e printar na nossa ferramenta. Então, essa é a diferença. Um é AI e o outro é mais uma interface de algoritmos, né? Geração automática de código, vamos dizer assim. Interessante. Legal. E a última pergunta aqui, Freitas. O André pergunta, como o SM330 só tem RAM, toda vez que ele é ligado, o MCU tem que transferir o código novamente para ele? Correto. Toda vez que você energizar a sua placa, você precisa transferir o código, o binário, vamos chamar, né, o hexa, né, do sensor pela I2C ou pela SPI. É dessa forma. Tá, que também já é algo que já está bem feito aí pelo API da SCT. Já tem os exemplos, o template para fazer isso, é super tranquilo. Beleza, mas será que no futuro teremos sensores com flash? Pode ser que sim, não consigo te dizer agora, mas pode ser que sim. A RAM tem algumas vantagens em questão de consumo, de velocidade, né? Tá. Mas eu não descartaria essa possibilidade de no futuro ter aumentando esse também. Leque aí de opções, né? Bacana, Freitas, muito legal. O pessoal tá elogiando bastante aqui, né? Falando aqui, show de bola ter equipe da ST aqui no Brasil. Tem o pessoal também falando aqui em relação, né? Fantástico, muito obrigado, né? Agradecendo bastante em relação à sua apresentação, que foi bem bacana. Esclareceu bastante aqui, né? Sobre essa tecnologia. Eu adorei aqui receber essa informação hoje e já saio daqui com boas ideias para aplicar. Thiago, bora lá? Bora lá. O Freitas, então a gente convida você a fazer o fechamento desse primeiro dia de evento aí. Então a palavra é contigo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês ali pela disponibilidade, nos prestigiar nesse dia. E por favor, se tiverem dúvidas, mandem um e-mail lá para a ST, a gente vai ter a maior satisfação em ajudar vocês. Até logo. Muito obrigado, Freitas. Obrigadão mesmo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, então mandem o que vocês acharam aqui da apresentação. Daqui a pouco a gente lê. Então agora a gente vai falar o que vai rolar no segundo dia desse evento online aqui com a ST. Amanhã a gente vai receber aqui o especialista Rogério Bueno, que manja muito de potência, de analógicos, de motores. Tá? E você vai aprender como simplificar seus projetos de driver de motor utilizando soluções integradas, né, inovadoras e robustas. Então ele vai trazer todo o leque de soluções e mostrar para vocês como o Freitas veio e mostrou também, né, hoje sobre sensores, amanhã sobre tudo que está em volta do motor, né, Fábio? Nossa, é bem interessante, hein? Que a gente vê lá, né, quando a gente vai nos eventos que a ST principalmente leva, né, os kits, interessante, né, a gente vê lá os drivers, né, a gente pensa, os drivers são coisas gigantes, né, hoje estão bem pequenos, né, com eficiência enorme, né? Então fica até interessante ali, fácil, né? Você fazer o seu design de driver de motor. Então, amanhã acho que o Rogério, né, vai trazer aí soluções interessantes que a gente pode aplicar, né? Já desenvolver soluções aí para motores, né? E pegar o que a gente aprendeu hoje, né? E já colocar lá junto com os motores sensores, né? Isso aí. Nossa. Com certeza. Dá para fazer até predição, né, Fábio? Nossa, então. Dá para. De forma bem simples. Então, legal demais. Vai fazer muita coisa, né? Sei lá, quem faz centrífuga, quem faz, né, aplicações mais industriais, enfim. Tem bastante soluções aí que dá para resolver, né? Que a gente usa bastante motores no dia a dia. Com certeza. Olha só, pessoal, então lendo aqui o que vocês mandaram. Parabéns, pessoal. O Wellington disse aqui pra gente. O Ronaldo, obrigado, abraços. O Mário, valeu, muito obrigado, boa tarde. Amanhã estaremos aqui novamente. Então, Mário, a gente se vê amanhã. O Mikael parabenizou pela organização também. E o Anderson, show demais. Pessoal, a gente espera todos vocês. A gente pede para que vocês compartilhem também dentro da empresa, os colegas também, né? Nos grupos de WhatsApp, Telegram. E a gente sempre está aqui para trazer bastante conteúdo técnico com vocês. A gente agradece bastante a ST por esse evento online nesse primeiro dia. Foi show, né, Fábio?
Excelente, pessoal. E outra coisa, também deixa o incentivo, né? Você está numa empresa aí, ou estudante, né? A gente tem um contato aqui, né, no Brasil, então não custa nada vocês mandarem um e-mail, né? Claro que cada caso eles vão avaliar lá dentro, né? Mas vocês agora têm um contato, né, para quem não conhecia, de falar diretamente com o ST, né? Tirar dúvidas para eles orientarem vocês, ou saber, né, sobre ferramentas de desenvolvimento, sobre software. Então, entre em contato aí com o STM Microelectronics.brasil, né, @st.com, vocês podem ter suporte diretamente aqui em português. Claro que lá no site da ST tem muita informação, né? Até como o pessoal colocou aqui, tem cursos disponíveis, né? Os mocks, né? Tem mocks de diversos assuntos lá, né? O portfólio é bem grande, né? Tem conteúdos lá no YouTube, mas nada como ter o suporte aqui do time brasileiro, né? O pessoal falando aqui a mesma língua, né? Estando aqui no mesmo fuso horário e podendo até, dependendo dos projetos, até dar suporte mais local, junto além do ecossistema, né? Não só os FAEs, mas ter os distribuidores, né? Todo o ecossistema aqui que podem dar suporte para vocês colocarem projetos no mercado, né, de forma rápida, como a gente conseguiu fazer aqui, né, Thiago? Com certeza, especificamente sobre MEMS e sensores, né? Se você mandar um e-mail, nesse e-mail que está aí, vai direto para o Freitas, com certeza, viu? Lá eles encaminham para o especialista, nesse caso é o Freitas que está aí para atender vocês. E são especialistas, um time fantástico. Isso aí, pessoal. Muito bom, muito obrigado. A gente se vê então amanhã. Valeu, Thiago. Tchau, obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio. Obrigado, Freitas. Ó, valeu. Então eu vou encerrar a sessão. Até amanhã, então. A gente se vê.